Olá pessoal, eu sou a Hidra, bem-vindos ao meu canal. E hoje que a gente vai contar aqui é uma história aqui de uma vida, né? Que aqui é uma senhora aqui, né? Que nos conta, né? Então é uma história assim triste, uma história ali que é pra você fazer você parar e pensar, né? Refletir, né? Sim, sabe? Às vezes na vida que a gente tem, né? Que às vezes a gente não é tão grato. Ai, gente, desculpa. Eu tô resfriada. Eu tô resfriado, então tá um processo, tô até meio rouca, né? Até passei um batom assim, ó, né? Assim, mais tchan, assim, sabe? Pra ver se animava um pouco mais, deixei o cabelo ali mais cheio, pra ver se me animava um pouco mais. Ai, porque a gripe dá uma derrubada ali na gente, né? Mas enfim, bora lá. Cárcere privado. Olá, minha história é um pouco longa, triste. Tem de tudo, inclusive coisas paranormais que me aconteceram ao longo dos meus 70 anos. Quem está escrevendo é minha neta. Se tiver nomes estão trocados e peço que não revele o meu. Gente, não, a gente não vai revelar o seu, né? Que eu vi que a sua neta mandou aqui separado. E os nomes trocados, é isso mesmo que a gente sempre pede, tá? Aí, quando você clicar aí onde tá o maisinho aí do canal, tá o e-mail para vocês enviarem suas histórias aqui para mim contar. E sempre troquem os nomes se possível, porque se vocês não trocarem eu vou ler da forma que está. Simples assim, e o canal não se responsabiliza, né? Pelo que a gente vai ler ali. Então, se possível, troca o nome de cidades, dependendo da cidade, dependendo do acontecido, tá ok, pessoal? Né? Faça isso. Já lembrando, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa os comentários. Bora pra história. Agora aqui contando é minha neta. Agora aqui contando é a neta da Dona Maria. Vou separar em partes para ficar de mais fácil entendimento. Mas juro que tudo que relatar aqui é a mais pura verdade de uma história triste e dolorida sobre a vida de minha avó, que consegui saber através de alguns diários que ela escondia e de sua memória impecável até hoje, pois é extremamente lúcida, ativa, e minha avó não é uma pessoa que vive sorrindo ou viveu sorrindo para a vida. Ao contrário, se tornou uma pessoa dura, mas com caráter irrepreensível e sempre odiou mentiras. Agora, sem mais, bora pra história e eu vou contar da forma como se ela estivesse contando. Então agora é ela contando a história, tá? A avó dela. E ela separou aqui, né? Infância e adolescência. Já faz muito tempo, mas me lembro da minha vida na roça com meus pais e meus 8 irmãos. Eu era filha única. Mulher, a rapa do tacho, como se dizia antigamente. Éramos muito pobres. Lembro que a única boneca que tinha era feita de palha de milho e alguns pedaços de panos velhos que minha mãe costurou nela. Dormíamos todos em colchões feitos de palha e mato seco, costurado em panos de saco de estopa, todos no mesmo quarto amontoados no chão. A casa feita de barro, chão batido de terra, tinha nosso quarto, dos filhos, separado por uma cortina do quarto dos meus pais, e a cozinha com seu fogão a lenha. O banheiro era do lado de fora, afastado da casa. Um barraco pequeno feito de madeira, com buraco no chão para se fazer as necessidades. Do lado de fora também tinha um cercado de madeira, onde podíamos tomar banho com o sabão que mamãe fazia em casa. E mais afastado ainda tinha um poço, com seus baldes de madeira de onde tirávamos água para nosso sustento. Gente, só ali... Nossa, só esse pedacinho que eu li aqui, porque a história é bem longa, só esse pedacinho aqui que eu vi aqui já é, assim, acho que não só pra, né, não só eu, como vocês que estão ouvindo a história, sabe? Já pegar ali, ó, mãozinha aí pra cima, sabe? Agradecer a Deus tudo que tem, né? Bora aí continuar. Ai, nossa, gente, assim... Não tínhamos luxo. A vida na roça começa com o raior do dia e ainda antes do sol nascer. E termina ao pôr do sol, quando papai acendia os lampiões a querosene e mamãe nos dava o jantar, normalmente feijão com farinha d'água ou alguma hortaliça da horta. Quando com sorte, alguns ovos, se as galinhas estivessem de bom humor no dia e botasse. Carne só quando papai conseguiu algum peixe. Mas ele não era um bom pescador. Ou quando alguma galinha já estava velha e mamãe, né, a galinha para nós comer e era um banquete.
Com 3, 4 anos eu já cuidava da casa toda. Só não cozinhava, pois não sabia pôr a lenha e acender o fogo. Mas lavava roupas de todos no rio, batendo na pedra. E usava sabão que mamãe fazia. Varria a casa, lavava a louça na bacia, as panelas de barro e de ferro. E vasilhas de plástico que a gente comia, copos de plástico, colheres. Também era meu serviço cortar o mato alto para secar e afofar as camas. Gente, vocês têm noção do que eu li aqui? Vocês têm noção, uma criança de 3 para 4 anos lavar roupa de mais 7, né, irmãos? Eles eram em 8, que é isso que ela me falou? Mais 7 irmãos e mais o pai e a mãe no rio, batendo na pedra. Eu só vi, eu não faço nem ideia de uma coisa dessa, né? Eu já vi isso em filmes, né, que a gente vê, em novelas antigas, né? Lá, né, eu lembro, nossa, me lembrou muito aquelas novelas, né, do que mostra lá dos escravos, né, daquela época de escravos, que eles lá batiam, né, a roupa ali, né, no rio ali, pra lavar a roupa, gente, daquele monte de gente batendo na pedra. E ela era uma menina de 3 para 4 anos, ela não tinha nem 4 anos completo. Mostra ali, né, 3, 4 anos. E já fazia isso. E lavava toda a louça ali. Vocês têm noção o peso de uma panela de ferro? O peso de uma panela de barro? E para lavar numa bacia. E aí eu deduzo, né, que eles tiravam a água do poço lá para ela antes de saírem, né, de manhã para a roça e deixavam ali, né, vários baldes de água para ela poder lavar essa louça tudo. E varria e ainda cortava mato para secar. Nossa, até balançou aqui. É que assim, né, são coisas assim que a gente não tá acostumado com uma realidade dessas, né? E que existiu e às vezes eu acredito que possa existir ainda em muitos lugares ainda por aí, de repente sertão afora, né, sertão adentro lá, talvez ainda exista ainda essa realidade para algumas pessoas. E é muito distante da nossa realidade de quem mora aqui na cidade, né, por exemplo. Bora lá, gente. Meus irmãos e minha mãe iam pra roça. Mamãe voltava para fazer a comida. Fui crescendo. Aos 8 anos, eu queria ir para a escola, que apesar de ser muito longe, já tinha ouvido falar que tinha algumas meninas das redondezas que iam, mas meu pai não deixou. Fiquei triste, mas continuava a vida. Papai às vezes se embriagava, batia nos meus irmãos e em mamãe. Nessas horas eu corria e me escondia embaixo do fogão, às vezes até sentindo queimar meus ombros, pois às vezes este ainda estava quente, mas ele nunca me batia. Até que fiz 10 anos. Mamãe costurou um vestido para mim com algum tecido que ela ganhara dos patrões e eu estava muito bonita. Mamãe fez um bolo de fubá e café e todos até cantaram parabéns para mim. Estava muito feliz, mas nem de longe podia imaginar o que ia me acontecer. Ai, gente, agora que começa, tá? A história aqui pesada. Então, se você é muito sensível a certos assuntos, cuidado aí, tá? Não se deixe envolver tanto emocionalmente, tá? Enquanto você estiver aí ouvindo. Porque agora aqui, pelo que eu tô lendo aqui, tá? A coisa vai ficar mais pesada. À noite, papai se embriagou com sua pinga mais do que o normal. E após as surras de meus irmãos e minha mãe, me encontrou embaixo do fogão e saiu me arrastando para o mato, onde me fez mulher. Me bateu pela primeira vez também. E quando me arrastou para casa de volta, me jogou no colo de minha mãe, me chamando de vagar. E que eu não respeitava ele e que queria ele para ser meu macho. Gente, não pode nem falar, gente. Não sei como ela escreve, né? Que, né? O pai fez isso, né? Isso não é pai, né? Isso é um monstro. Isso é um monstro. Ai, se virou e foi dormir num galpão próximo. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, me limpou o sangue e me deixou dormir com ela. Isso começou a acontecer com certa frequência. Meu Deus, que tristeza. Vocês podem se perguntar por que meus irmãos homens não faziam nada para impedir meu pai de fazer aquilo comigo. Mas lembre-se, era uma outra época, onde a gente aprendeu a obedecer sem questionar. Onde meus irmãos, também não tão mais velhos que eu, apanhavam muito. Pessoas sem estudos, sem saber o que fazer, a não ser capinar na roça.
Aos 13 anos, o inevitável aconteceu. Engravidei do meu próprio pai. Ele dizia que ia abrir minha barriga e tirar dali aquele monstro com suas próprias mãos. O monstro era ele, desgraçado. Fiquei apavorada. Foi aí que minha mãe implorou para meu irmão mais velho me levar escondido até a cidade e me pôr num caminhão para longe dali. Deu algumas moedas que roubaram do meu pai e assim beijei minha mãe chorando, peguei uma trouxa de roupa e meu irmão me levou escondido. Deu o dinheiro para o homem e me ajudou a subir no pau de arara e me acenou. 3 longos dias se passaram. Cheguei numa cidade grande, barulhenta, faminta, suja, com sede, sem dinheiro, prem, gente, é grávida, tá? E com 13 anos. Comecei a andar sem rumo e aprendi a esmolar para não morrer de fome. Ui, não podia falar essa palavra, já foi. Dormia em bancos de praça, comia comida do lixo e cheguei a beber água do esgoto para não morrer de sede. Nossa, de novo. Ai, gente, é que eu vou lendo e aí a palavra escapa, entendeu? De sede. E eu sei que tem muita palavra que o YouTube barra a gente e aí tira o vídeo do ar. Enfim, não põe o vídeo, sabe, pra circular. É um processo. Bora lá. Algumas semanas ou meses se passaram, não lembro direito. Não contava mais os dias, até que um homem me abordou onde eu dormia, na praça, e me ofereceu uma refeição decente, água. Disse que tinha um lugar para eu ficar e que lá eu podia trabalhar. Logo falei que sabia fazer de tudo numa casa. Me levou para um casarão onde tinha várias mulheres bem vestidas, um lugar colorido, uma casa da luz vermelha. Me deram roupas, comida e até colocaram uma cama de verdade para mim na despesa, onde ficavam as vassouras e os panos de chão. Eu ia fazendo a limpeza e aprendendo como funcionava tudo ali. Minha barriga ia crescendo e todos me tratavam com amor e amizade. Parecia que eu tinha encontrado um lugar no mundo. Até que no dia que minha bebê nasceu, um sofrimento terrível. A parteira me mostrou ela e eu não sabia nem o que fazer. Mas logo o homem que era dono daquele local entrou. Pegou minha bebê no colo e disse que aquilo não era mais um problema meu e que ela seria bem cuidada e saiu com ela dali. Confesso que senti alívio. O que eu faria com o bebê? Nem sabia se devia chamá-la de filha ou de irmã. Sim, não me julguem, mas foi um alívio. Gente, realmente, não julguem ela, entendeu? Nossa, nem passou pela minha cabeça de julgar, né? Por isso. E eu espero que quem esteja aqui ouvindo esse relato também não julgue você, né? E antes de julgar, olhe primeiro se não teve nenhum erro na sua vida. Já começa por aí. E cuidado aí, pessoal, com os comentários que vocês possam vir a deixar, tá? Pra não magoar mais uma pessoa que já teve uma vida tão sofrida. Bora lá, gente. Sem a barriga, virei mulher da vida. Assim como todas as outras que ali viviam. Até que quando eu estava com 15 anos, um homem que devia ter uns 50 já, naquela época, se apaixonou por mim e me comprou. Isso mesmo, me comprou do dono do lugar. E ali começava uma outra história. Aí aqui nela, como ela separou ali em parágrafos, como eu expliquei. Ai, gente, perdão. Ai, a gripe tá... Ai, terrível. Até os olhos assim lacrimejam, sabe? Pela gripe e pela história, né? Que... A vida de mulher decente. Sim, vendida e comprada. No início, meu marido era bom comigo. Não me deixava sair de casa, mas não me deixava faltar nada. As moças da Casa da Luz Vermelha tinham me ensinado coisas para não engravidar. E assim fui levando a vida com ele. Até que um ano depois, no meu aniversário, ele resolveu fazer uma festa para mim. E teve bolo, refrigerante e alguns convidados. Ele não tinha família. Era viúvo sem filhos. Mas convidou alguns colegas do trabalho. Eu, claro que não pude convidar ninguém, pois minhas amigas não podiam ir na minha casa. Pois agora eu era uma mulher decente. E as amigas dela eram as amigas lá, né, da casa lá. Na festa, o filho de um amigo dele, mais ou menos da minha idade, começou a conversar comigo. E meu marido pegou nós dois rindo de alguma coisa que ele falou. Pronto. A festa estava acabada. Quando todos foram embora, ele me saiu arrastando pelos cabelos e me bateu muito. Me trancando no quarto dos fundos da casa, onde só tinha uma cama de solteiro e uma cômoda. No dia seguinte, ele me tirou de lá. Me levou ao banheiro e me deu banho me esfregando com uma escova de lavar roupas.
dizendo que estava me limpando do meu pecado, de ter traído ele com o rapaz. Traído como, gente? Tá conversando agora com o rapaz, é traição? Me xingando de tudo quanto é nome. Eu calada só chorava. Ele berrava que eu pertencia a ele. Misericórdia, que eu me escroto. Me jogou de volta no quarto e me deu roupas para vestir. Me levou uma vasilha com comida e algumas frutas e água. E a partir daquele momento não saí mais daquele quarto. Ele ia de noite e tínhamos relações. Depois me trancava e falava que se eu gritasse e algum vizinho viesse falar alguma coisa com ele, ele me, entendeu? E ela ia ir pro outro lado. Bem devagar, descrevendo a forma que faria aquilo comigo. O desespero era grande. Sem poder sair do quarto e preparar as ervas que as moças tinham me ensinado, engravidei. E quando ele soube, me bateu tanto por eu não me cuidar. Ele queria que ela se cuidasse, sabe? Ela que tinha que se cuidar. E, gente, é uma hipocrisia, sabe? É da raiva, dá nojo, dá ódio, dá uma mistura ali de tudo quando a gente vê uma história dessa. Me bateu tanto por eu não me cuidar que perdi o bebê ali mesmo, naquele quarto, em volta de muito sangue. Perdi a noção dos dias, dos meses e emagreci aos olhos vistos. Às vezes, para simplesmente me punir, ele me deixava dias e dias sem comida, só com água. Banho eu só tomava quando ele ia ter relações comigo. Queria gritar, fugir, mas não conseguia. Tinha muito medo. Minha única distração era o pequeno rádio de pilha que eu escutava. Mas com o tempo, até isso ele me tirou. Conversava sozinha comigo mesma. Sabia todos os detalhes do quarto, todos os passos, e o tempo foi passando. Até que um dia percebi na hora que ele saiu. E eu não ouvi ele virar a fechadura. Não ouvi. Peraí. Aqui até que um dia percebi que na hora que ele saiu, eu não ouvi o virar da fechadura. Mas era noite e o medo de tentar abrir a porta era tão grande ele me ver que fiquei quieta deitada na cama a noite toda em claro. Rezei muito para ele naquele dia não lembrar que eu precisava comer. E Deus me ouviu. Ouvi os movimentos dele na sala quando amanheceu e logo o barulho dele saindo para o trabalho. Levantei e me vesti e tentei abrir a porta e sim, estava aberta. Desci as escadas com cuidado e com muito medo. Abri uma janela e pulei. Estava só de vestido e chinelo e estava frio, mas não quis voltar nem para pegar uma blusa. Saí correndo desesperada pela rua e só parei ao chegar a uma estrada onde pedi carona para o primeiro caminhoneiro, que não fez muitas perguntas, desde que eu fosse boazinha com ele. Nossa, gente, ela conseguiu escapar, fugir, né, de um lixo desse de homem, de um traste desse de homem. E quando ela encontra um caminhoneiro ali, uma pessoa que podia ajudar ela, né, com uma carona para tirar ela dali, ela tinha que ser boazinha. Vocês entenderam o que é que o cara quis, né, que ela fizesse para ele dar a carona para ela, né? Olha, é demais, viu? Nossa, gente, deixa eu tomar um golinho de água. Essas histórias assim, sabe, tiram meu prumo. Realmente ali, sabe, é muito triste. É uma coisa ali que mexe muito com a gente, né? Esse tipo de história. Gente, acho que vai ser só essa história mesmo, tá? Normalmente quando essas histórias assim, né, é uma só que eu conto. E essa é bem longa mesmo. Na Cidade Nova. Novamente a rua, o frio, as esmolas. Desta vez o anjo na minha vida foi uma senhora. Me achou quase, entenderam, né? Na rua, numa noite gelada. Me levou para o hospital, cuidaram de mim. Mesmo eu sem documentos. Depois ela me levou para a casa dela e cuidou de mim. Eu estava agora com 18 anos e não sabia nem assinar ainda o meu nome. Essa senhora me ajudou a tirar os documentos, me ensinou a escrever, a ler, a me vestir, a falar direito. Foi uma mãe, um anjo, uma santa na minha vida. Aos 21 anos, nossa, graças a Deus, né, gente? Você vê? Ela sofreu tanto, né? Que eu falo que só Deus mesmo, né? Deus colocou um anjo na vida dela ali pra ajudar ela,
né? Não tem outra explicação, né, gente? Se alguém tiver outra explicação aí, melhor, né? Quem não acredita em Deus, pode ser a divindade que você acredita, o universo, né? E quem não acredita em nada, né? Aí que é sorte que ela encontrou, né, essa senhora que foi um anjo na vida dela para ajudar ela. Aos 21 anos, fomos viajar para o sul. E lá na casa de seus parentes, conheci um sobrinho seu, pouco mais velho que eu. Nos apaixonamos. Como morava com ela em outra cidade, começamos o nosso namoro por cartas. E assim foi, até ele se formar na faculdade de Direito que fazia. Aos 24 anos, nos casamos e fui morar com ele no sul. Um mês após meu casamento, essa senhora, meu anjo da guarda, faleceu. Foi para sua morada no céu com os outros anjos. E me foi uma dor tremenda. Imagino, né? Meu marido era um bom homem. Resolvemos voltar para visitar minha mãe e meus irmãos. Eu com muito medo de rever meu pai, mas ele me incentivou e disse que estaria do meu lado. Fomos, e quando lá cheguei, consegui ver toda a miséria que vivíamos e que ainda estava lá. Você vê quantos anos, né, tinham se passado já. Minha mãe, parecendo muito mais velha do que realmente era, me abraçou chorando muito. Meus irmãos, de todos, só restavam 4 ali. Um havia falecido de tuberculose e os outros 2 mais velhos tinham ido embora para a cidade. E nunca mais deram notícias. Dos 4 que sobraram, 3 casaram e moravam ali perto trabalhando, ainda por dono da fazenda. E na casa, com minha mãe, apenas um irmão meu, já com 27 anos, mais velho, cuidando dela. Meu pai havia falecido há 2 anos, assim deixando em paz a minha mãe. Meu marido e eu conversamos com meus irmãos e queríamos levar eles para morar e viver perto da gente, mas ninguém quis. Diziam que não se acostumariam com outra vida. Minha mãe eu levei embora comigo e cuidei dela até o fim de sua vida, como ela merecia. Já estava com quase 35 anos e nunca mais tinha engravidado. Os médicos acharam que era por conta do aborto forçado que meu primeiro marido fez eu sofrer. Então decidimos adotar. Não vou me culpar falando, nossa, deu uma filha quando era nova, agora quis adotar outra. Pois ninguém estava dentro de mim para saber o que passei e o que sentia. Gente, pelo amor de Deus, né? Só como eu falei lá, né? Só o que falta vocês quererem culpar, né? Uma pessoa com uma história de vida dessa, né? Vamos olhar aí pro umbigo de cada um primeiro, tá? Antes de falar alguma besteira aí nos comentários. Já falo logo assim. Meu marido, homem letrado, advogado, bom, paciente, sempre soube toda a minha história e nunca me culpou, né? Então, se o marido dela nunca culpou ela e ajudou ela em tudo, gente, quem somos nós para pensar em falar alguma coisa, né? Fomos no orfanato e lá nos encantamos por uma menina de 5 anos. Ele entrou com a documentação e logo a adotamos. Amei essa filha pelas outras 2 que perdi. Ela era minha vida, meu sol, meu recomeço. Quando ela estava com 8 anos, decidimos adotar um menino de 3. Nunca quisemos bebês, preferimos adotar assim, maiorzinhos. As crianças cresceram felizes, em volta de muito amor. Meu e do meu marido e de minha mãe. Voltei mais 2 vezes na minha cidade com minha mãe para visitar meus irmãos que tinham ficado por lá. Mas depois de um tempo, paramos de ir. Agora, o sobrenatural. Lembra lá no começo, né, de tudo, ela falou que a história também tinha coisas sobrenaturais. Começou na formatura da minha filha do ginásio. Ela estava linda com seus amiguinhos, todos felizes. Quando olho e vejo uma senhora radiante ao seu lado, a abençoando. Era a tia do meu marido. Não contei nada, nem a ele, nem a ninguém, pois eu não queria ser chamada de louca. Mas a partir daquele dia, em todas as ocasiões especiais, ela estava presente. Sempre havia. Nunca trocou uma palavra comigo, mas permaneceu lá do céu cuidando de nós. Até no enterro da minha mãe, anos mais tarde, ela estava presente. Na véspera do casamento do meu filho, já com 22 anos, ele se casou primeiro que a irmã.
Foi apressado. Na realidade, a irmã nem nunca se casou. Eu sonhei com ela, e em sonho ela me disse que não iria mais aparecer para mim, pois não poderia mais. Fiquei triste quando acordei, pois já tinha me acostumado a vê-la em ocasiões especiais. Meu filho casou e logo como imaginamos, sua esposa teve uma filha. Essa neta que está escrevendo agora a minha história de vida para você. Minha outra filha mais velha nunca se casou, foi estudar e morar fora do país. Nos visita 1, 2 vezes ao ano quando pode. Meu amado marido foi pro céu há 5 anos. Moro ao lado da casa da minha neta. Ela fez questão de comprar uma casa próxima à minha, na mesma rua, 2 casas para frente, e logo eu serei bisavó. Meus parabéns. Nunca mais vi a tia do meu esposo, meu anjo da guarda, mas espero um dia poder reencontrá-la e agradecer mais uma vez por ela ter salvo minha vida. Termino essa história com lágrimas nos olhos de tantas recordações e espero que gostem. Obrigado pela paciência. E muito obrigado a você de ter enviado sua história pra gente. E aqui é a neta dela falando. Essa foi a história da minha avó querida. Espero que gostem. Obrigado pelo canal, Hidra. Conheci você através do Facebook e espero que tenha muito sucesso no seu canal. Muito obrigada a você de ter escrito a história da sua avó. Muito obrigada pela sua avó, né, se dispor a escrever pra gente, né, pra mim poder contar aqui a história dela, né, essa história, que é uma história de vida, gente, incrível, né? Porque o que essa mulher sofreu, o que essa mulher passou na infância, adolescência, juventude dela, nossa, não era, né? Pra ela ser essa pessoa assim, que passa pelo menos, né, uma vibe ali bem tranquila, bem, né, sossegada, né? Hoje em dia, a avó dessa neta maravilhosa, né? Que vai ser bisavó agora, né? E aí, né, que são as filhas, né, do filho dela, que ela adotou, mas é filho, gente, é a mesma coisa, né? A outra filha que foi morar fora, que ela também adotou, né? Você imagina que vida essas crianças, né? Elas vieram pra ela, entendeu? Né? Pra ter as suas vidas. Gente, é tanta coisa que daria pra comentar dentro dessa história que eu acho que a gente ficaria aqui mais uma meia hora só comentando tudo isso. E assim, apesar de ser uma história muito triste, né? Uma história assim de uma pessoa vencedora, né? Uma história de luta, mas de uma pessoa que venceu ali, né? Tudo ali na vida. E meus parabéns, né? Pra sua vozinha, meus parabéns que vai ser bisa agora. Então meus parabéns a você, neta, né? Que está, né, aí esperando aí seu bebê. E assim, eu não sei no que vocês acreditam, né? Em termos ali de religião. Né? O canal não é pra isso. O canal realmente é só pra contar as histórias. Então eu vou apenas comentar o que eu acredito, tá? Eu, Hidra, acredito. Eu como bruxa, como terapeuta, como taróloga, né? O que eu acredito. Então eu acredito muito em reencarnações. E às vezes, que nem você falou, que você nunca mais viu, né, a tia querida, né, do seu esposo ali, né? Nunca mais ela apareceu pra você nem em sonho e nunca mais você a viu. E aí eu acredito muito aí que tem uma grande possibilidade, né, gente, de repente, sabe, dessa tia dele, né, ter reencarnado aí como sua neta, ou reencarnar agora como sua bisneta. Você já pensou nessa hipótese? Eu não sei no que você acredita, mas é uma hipótese. Pelo menos é assim, algo que eu acredito. E se não for isso, como você mesmo disse, um dia vocês vão se reencontrar. E é isso, gente. Obrigado quem ouviu a história aqui até o final. Se inscreva, deixa seu like, comente, compartilhe o vídeo. E até as próximas histórias aqui do canal. Gratidão a todas.